Olá pessoal, aqui é o professor Sérgio Cotrim. Vamos abordar hoje uma temática muito importante envolvendo a logística, transporte marítimo, a operação portuária, que é exatamente o planejamento e a governança portuária. O planejamento e a governança portuária são itens que vão influenciar diretamente a eficiência de um sistema logístico, de uma logística internacional, de uma operação globalizada, né? E, por consequência, o impacto no desenvolvimento local e regional. Primeiro, vamos partir para alguns conceitos. De onde que vem o planejamento portuário? Vem do planejamento estratégico tradicional e da sua adaptação ao modelo portuário. Então, qual seria o conceito de planejamento estratégico? O processo pelo qual uma empresa faz a definição dos seus objetivos de longo prazo, adota um plano de ação, define a alocação de recursos, define os objetivos estratégicos, faz um diagnóstico da sua organização, do seu meio ambiente, do seu sistema envolvido. E, por consequência, o planejamento portuário. Já um importante manual da área, da UNCTAD, o Manual de Planejamento Portuário, afirma que é o processo onde se é feita a definição do número de portos, a especialização da carga que será movimentada, a definição da sua localização, o estudo de demanda do tráfego, diagnóstico dos portos, adequação da capacidade das unidades portuárias, criação dos produtos, dos planos mestres, plano de investimento e plano de financiamento. Governança portuária. De onde vem esse conceito de governança portuária? Vem do conceito já tradicional de governança, né? Que vem ligado à parte de governança corporativa. Qual o conceito de governança? Segundo a OCDE, a governança é o conjunto de relações entre a gestão das empresas, seus conselhos, acionistas e outros stakeholders, ou seja, é a criação de uma estrutura pelo qual esses diversos atores vão se relacionar e pela definição dos objetivos e os meios de controle do relacionamento entre esses atores, entre esses stakeholders. Por consequência, vem o conceito de governança portuária, né? Definido, por exemplo, pela autora Brooks e o autor Culinani. Eles afirmam que a definição de estruturas e processos, a organização de grupos de indivíduos e instituições que serão regidos pelos quais tipos de regras, qual será a política portuária e qual será o marco regulatório. A governança, o modelo de governança portuária vai fazer, por exemplo, a definição de responsabilidade entre o setor público e o setor privado. Naturalmente, na maioria dos países, os ativos portuários eles são de propriedade da União, do governo federal, mas em alguma medida eles são cedidos para o setor privado operar. Qual será a responsabilidade de uma parte e de outra? Por exemplo, do financiamento da execução da infraestrutura e da superestrutura, né? A infraestrutura, por exemplo, quem será o responsável pela organização, pela execução da obra de construção de um pier, de um berço? Geralmente fica com o setor público, onde ele vai e entrega para o setor privado operar. Quem será o responsável pela superestrutura, ou seja, a instalação dos equipamentos que irão operar, os ativos móveis e quem vai fazer efetivamente a gestão? Essas são as regras principais que são estabelecidas na governança portuária. Sobre planejamento, muito se diz que existe um mito de que não há planejamento no Brasil, de uma forma geral, não apenas no setor portuário. Na verdade, no setor portuário, o problema não é a falta de planejamento. Posso comentar para vocês, por exemplo, que o primeiro plano de transporte no Brasil data de 1838, que foi o plano Rebelo, que tinha por objetivo a construção das estradas reais. Em 1869, Plano Moraes, 1874, Plano Queiroz, diversos outros planos, ao longo das décadas, já dando um salto histórico aqui, por exemplo, em 1964, Plano Nacional de Aviação, em 1973, Plano Nacional de Aviação também. Em 2008, Plano Geral de Outorgas, organizado e criado por quem? Pela ANTAC. Em 2009, Plano Nacional de Logística e Transporte, PNLT. 2012, Plano Nacional de Logística Portuária, PNLP, criado por quem? Pela Secretaria Especial de Portos. 2012, a criação dos planos mestres. 2013, Plano Nacional de Interligação Hidroviária, PNIH, organizado por quem? Pela ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário.
2013 também, Plano Hidroviário Estratégico, PHE, criado por quem? Pelo Ministério dos Transportes. 2014, Programa de Investimento em Logística, o PIL, organizado por quem? Pela EPL, Empresa de Planejamento Logístico, e organizado pelos portos, os planos de desenvolvimento e zoneamento. Por essa quantidade de planos que eu citei para vocês, já fica claro que o problema no Brasil não é a falta de plano, é uma consequência. É o baixo nível de execução desses planos e o baixo nível de integração entre eles, porque eles fazem trabalhos de diferentes modais de transporte, mas não estão integrados, né? Essa problemática, essas características ruins da logística brasileira, quais são? Falta de efetividade do planejamento estratégico dos planos de transporte. Planos sem efetiva integração entre todos os modais. Modelo de governança não é claro, com sobreposição de funções entre as diversas instituições e muitas funções, muitos órgãos públicos atuando na logística portuária, na logística internacional. Esse é um problema para nós. Quando a gente analisa o planejamento portuário, existem diversas dimensões, tanto do ponto de vista do setor público e do setor privado. Fizemos um estudo onde classificamos essas diversas funções e características do planejamento portuário em dimensões. Quais são essas dimensões do planejamento portuário? Análise econômica financeira, principalmente estudos de viabilidade das operações privadas. Segunda dimensão, voltado para análise de capacidade. Quais são as características de infraestrutura e de superestrutura que um determinado porto precisa ter para atender uma determinada demanda? Terceira dimensão, de desempenho, análise de produtividade e de eficiência de uma unidade portuária. Quarta dimensão, desenvolvimento portuário, ou seja, qual é o impacto econômico local, regional e nacional da atividade da logística internacional, da logística portuária. Quinta dimensão, gestão ambiental. Qual o planejamento necessário e qual para analisar e avaliar e planejar o impacto ambiental da atividade portuária? Governança portuária, como já comentamos, e o planejamento portuário nacional, ou seja, do ponto de vista da nação, quais são os fatores estratégicos que ela deve levar em consideração ao planejar o seu sistema portuário? O planejamento portuário ele tem três grandes divisões: a análise de pesquisa de demanda, a análise e formulação do quadro institucional entre os atores que vão trabalhar e a pesquisa de oferta. São as três áreas principais. A governança portuária, ou seja, a definição dessas regras, modelo de distribuição de responsabilidades entre os agentes, ela efetivamente vai ser responsável por influenciar o desempenho de um sistema logístico portuário, o desempenho do sistema portuário. Se essas regras forem flexíveis, se permitirem modelos de contratação diferentes, se elas tiverem uma clara definição de responsabilidades, principalmente transferindo parte dessas responsabilidades para o setor privado e deixando mais a cargo do setor público as atividades de regulação e fiscalização, o sistema portuário tende a ser mais eficiente. Nesse sistema portuário existe a interação, existe o trabalho de vários stakeholders, principalmente do setor público, em que em alguma medida isso já passa a ser uma característica ineficiente do sistema portuário. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos diversos ministérios trabalhando na temática portuária, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento, nós temos a Receita Federal, o CAD, o IBAMA, a Agência Nacional de Águas, Ministério Público, a Secretaria de Portos, as companhias docas, os órgãos gestores de mão de obra, as administrações hidroviárias, da parte da Marinha, a Capitania de Portos, a Diretoria de Portos. Nós temos um excesso de instituições que acabam regulando, fiscalizando e influenciando de uma forma o setor. Pois bem, depois de analisar um pouco o impacto dessas características no Brasil, vamos fazer uma rápida análise desse sistema portuário em 3 países. Na Itália, como é a governança e o planejamento portuário na Itália? Existe um único ministério, que é o Ministério de Infraestrutura e Transportes, que faz o planejamento e regula a governança de todos os modais de transporte. Quais outras características? Autoridades portuárias com uma estrutura muito burocrática, interferência política, planejamento com pouca flexibilidade operacional, restrições financeiras, falta de planejamento estratégico nacional.
Já, por exemplo, na China, que hoje possui os maiores terminais em volume, maiores terminais de contêiner do mundo, né? Existe também um ministério para cuidar de todos os modais de transporte. No Brasil, até pouco tempo atrás, não era essa a realidade. Existiam 3 ministérios para os 3 tipos principais de transporte. Mais recentemente foi unificado no Ministério de Transportes. Quais são as desvantagens, né? No caso do modelo chinês, há um congestionamento em alguns portos e por falta de capacidade. Em outros portos há um excesso de capacidade, práticas de concorrência desleal, excesso de regulamentação, abuso do poder do Estado, sobreposição de funções no planejamento no Departamento de Transporte Marítimo, competição desleal, alto nível de corrupção. Já no caso da Holanda, que é um dos maiores também sistemas portuários do mundo, existe também um único ministério para todos os modais de transporte e ele possui, diferente dos modelos anteriores, um modelo muito eficiente de governança e um processo de planejamento descentralizado. A Holanda é referência no mundo porque ela adota um sistema chamado Port Corporatization. O principal porto da Holanda, que é o Porto de Roterdã, ele é administrado por uma SA, por uma empresa constituída por uma SA, onde ela tem ali como sócios, parte dos sócios, a prefeitura, o governo federal e agentes privados. E agentes privados sendo responsáveis pela administração, de uma forma profissional, né? E não com interferências políticas. Né? Esse é o modelo conhecido como Port Corporatization. Quais são as principais lições aprendidas da análise desses 3 países? Os sistemas portuários mais eficientes eles são descentralizados, há uma autonomia para as autoridades portuárias decidirem, por exemplo, sobre a expansão, sobre licitações, novos berços, né? Escolha profissional e não política dos gestores dessas autoridades portuárias, maior participação privada na operação e gestão, um único ministério responsável por todos os modais de transporte, poucas instituições reguladoras e fiscalizadoras e um efetivo relacionamento porto-cidade. Né? No Brasil, nós analisamos que nos últimos anos houve uma evolução muito grande, principalmente quando a gente analisa a evolução da movimentação portuária, né? Mas, infelizmente, tivemos alguns retrocessos, como um processo muito grande de centralização das decisões nos órgãos centrais em Brasília, na ANTAQ, no Ministério dos Transportes. A autonomia das autoridades portuárias foi retirada com a mudança do poder deliberativo do CAP, do Conselho de Autoridade Portuária. Então, essa, infelizmente, é uma característica do sistema portuário brasileiro que, para se adequar aos melhores sistemas portuários internacionais, ela precisa ser revista.